Olá, tudo bem? Nosso assunto de hoje é percentual de gordura corporal. Nesse vídeo aqui você vai aprender o que é e qual a importância de saber o seu percentual de gordura corporal. Você vai saber também quais são as fórmulas de calcular esse percentual de gordura. E no final você vai aprender quais são as melhores estratégias para você, obviamente, reduzir o seu percentual de gordura. Bom, o percentual de gordura corporal é um assunto, digamos, complexo. A maioria dos métodos que existem por aí são imprecisos, as pessoas têm muitas dúvidas a respeito e normalmente quando elas estimam o seu percentual de gordura, elas estão algo enganadas. Primeiro de tudo, vamos definir o que é o percentual de gordura corporal. E como o nome já diz, é a porcentagem de gordura que você tem em relação a toda a massa do seu corpo. E esse percentual varia entre os indivíduos devido a uma série de fatores. Um desses fatores é o sexo, o gênero da pessoa. Por exemplo, um fisiculturista totalmente malhado, do sexo masculino, pode ter um percentual de gordura de mais ou menos até 3 a 4%, enquanto nas mesmas condições, uma fisiculturista do sexo feminino vai ter por volta de 8 a 9% de percentual de gordura. Como uma regra geral, uma mulher nas mesmas condições físicas que um homem, ela tende a ter um percentual de gordura maior. E por outro lado, um homem e uma mulher com exatamente o mesmo percentual de gordura, eles vão parecer bem diferentes. Mas quais são os valores normais do percentual de gordura? Vale a pena explicar que a gordura essencial, que está aparecendo na tela agora, é a quantidade mínima necessária para a sobrevivência. Menos do que isso vai acabar resultando em falência de órgãos, mas simplesmente estar perto desses valores já é algo perigoso. Então, por exemplo, os fisiculturistas profissionais eles apenas aproximam-se desses valores em épocas de competição, mas durante o resto do tempo eles mantêm valores mais altos para serem saudáveis. Então vamos falar dos níveis, como você pode estar vendo aí. A gordura essencial nos homens fica entre 2 a 4% e nas mulheres de 10 a 12%. Passando então para as gorduras totais. Para ter um nível atleta, o homem fica entre 6 a 13% do percentual e mulheres de 14 a 20%. Em forma, homens 14 a 17%, mulheres 21 a 24%. O nível aceitável é de homens 18 a 25% e mulheres 25 a 31%. Acima do peso, homens 26 a 37% e mulheres 32 a 41%. E obesos, homens mais de 38% e mulheres mais de 42%. E aí depende do seu objetivo. Se você quer ter uma aparência sarada, você deve se mirar na faixa de atleta. Já se você quer apenas parecer magro e saudável, você deve mirar a faixa em forma. E aí vale a pena fazer algumas considerações de acordo com o seu objetivo. Se você sonha em ter aquela barriga tanquinho, você deve abaixar o seu percentual de gordura para 8 a 11% no caso dos homens e 15 a 17% no caso das mulheres. Se você é praticante de esporte e quer melhorar a sua performance, você deve mirar para um percentual de gordura de 15% nos homens e 20% nas mulheres. Se o seu interesse é apenas ter uma boa aparência e se sentir bem, qualquer valor abaixo de 18% nos homens e de 20 a 23% nas mulheres vai estar de bom tamanho. E um alerta para as mulheres preocupadas com a fertilidade e com a menstruação. Vocês devem tomar cuidado com valores abaixo de 15%. Não é exatamente isso, mas isso já é uma boa regra geral para você ter o controle. E uma coisa que vale a pena lembrar é que o percentual de gordura fala apenas a respeito da gordura. Tá? Isso não tem nada a ver com a porcentagem de músculo que a pessoa tem. Dois homens, por exemplo, com o mesmo percentual de gordura, podem ter uma quantidade de músculo completamente diferente e uma aparência completamente diferente um do outro. E vamos passar agora para os métodos para você calcular o seu percentual de gordura corporal. E eu vou começar com um bastante simples e é um que eu utilizo bastante, que é o olhômetro. Com um pouco de treino é possível você fazer uma estimativa visual e comparativa, porém não exata, do seu percentual de gordura corporal. E você vai se surpreender o quanto isso acaba se aproximando mais ou menos da sua realidade atual. E para fazer isso, você está vendo essas fotos na tela agora, você pode comparar com uma foto sua e você vai ter uma ideia aproximada do seu percentual de gordura. Um segundo método para você medir o seu percentual de gordura são os chamados adipômetros. Se você já fez uma avaliação em academia, de repente você conhece o que é um adipômetro. O adipômetro é aquele instrumento que pinça gordura sua em determinados locais e através dessas medidas ele vai retornar uma medida e essas medidas são aplicadas em tabelas e essas tabelas dão o retorno do seu percentual de gordura.
Normalmente o retorno é um pouquinho menos do que você tem, na verdade, mas o custo-benefício vale a pena, porque os adipômetros são extremamente baratos. O terceiro método para medir o percentual de gordura é através de medidas corporais. Através de parâmetros como peso, altura, idade, circunferências de cintura, coxa e por aí vai, esses valores são jogados em fórmulas específicas e essas fórmulas, no final das contas, vão trazer a estimativa da sua porcentagem de gordura. Como são necessárias, geralmente, poucas medidas corporais, esse método também não é tão preciso e tende a trazer resultados um pouco maiores do que a realidade. O quarto método para você saber o seu percentual de gordura são as balanças e monitores de impedanciometria. E você já deve ter visto por aí. São aquelas balanças ou dispositivos que você segura ou então você pisa, que tem placas de metal e que vão calcular o seu percentual de gordura através de uma corrente elétrica fraca, que, dependendo da quantidade de gordura que você tem, ela vai levar um tempo X para atravessar. E é assim que funciona a impedanciometria. Um dos fatores que torna esse método um tanto quanto impreciso é que isso depende do seu grau de hidratação atual. E como a gente sabe, isso varia bastante ao longo de um dia, por exemplo. O quinto método para aferir o percentual de gordura é algo que eu confesso que eu nunca vi, é o chamado BOD-POD. O nome técnico e complicado disso é pletismografia de deslocamento de ar. Vou explicar o que é isso. Grosso modo, é uma cápsula onde a pessoa entra e, de acordo com o volume de ar que ela desloca ao entrar, você obtém uma medida bastante precisa, não só de densidades corporais, como, por exemplo, o percentual de gordura, mas como também taxa metabólica basal, por exemplo, e outros mais. O problema disso, como você pode imaginar, é um preço elevadíssimo do aparelho e a pouquíssima disponibilidade aqui no Brasil. O sexto método para aferir o seu percentual de gordura corporal é a pesagem dentro da água. E é um método dos mais precisos que tem, porém é caro, tedioso e trabalhoso. Isso se baseia no seguinte princípio: apenas dois elementos que estão dentro do nosso corpo, o ar e a gordura, são mais leves do que a água. Então, se você entrar na água, a tendência é que esses elementos flutuem. Então, você sentando numa balança e estando imersa na água e eliminando o ar dos seus pulmões, a única coisa que vai flutuar é a gordura. Ou seja, o peso que a balança vai apontar é de tudo que você tem menos ar e gordura. E aí você consegue calcular qual é a sua porcentagem de gordura. E o sétimo e último método para você calcular o seu percentual de gordura é o chamado DEXA-Scan. De todos eles é o mais preciso, pois ele utiliza radiação para avaliar precisamente a sua composição corporal. Porém, novamente, baixa praticidade e preço elevado acabam tornando ele não tão comum assim. E por fim, se você naturalmente optar por usar os métodos mais imprecisos e, consequentemente, mais baratos, uma ideia interessante é usá-los em conjunto e testando sempre. Ao longo do tempo, pode ser até que a medida seja imprecisa, mas se você estiver perdendo gordura, esses métodos são capazes de demonstrar que a queda está sendo consistente. E aí você vai ter uma boa avaliação de como você está indo em busca do seu corpo ideal. E para encerrar o nosso vídeo, eu vou deixar aqui 6 estratégias, as 6 melhores estratégias para você reduzir efetivamente o seu percentual de gordura. E a primeira delas, que é a mais instintiva de todas, é você estar em um déficit de calorias. E basicamente isso consiste em você ingerir menos calorias do que você gasta. Uma atenção especial que deve ser dada para isso é que se você não está fazendo treinamento com pesos, isso vai fazer você perder músculo também. No final das contas, acaba retardando o seu progresso. A segunda estratégia para diminuir o percentual de gordura é o treino aeróbico, que é um clássico. Uma coisa interessante é que o treino aeróbico por anos foi a primeira escolha para você diminuir o seu percentual de gordura. Só que hoje em dia já se comprovou que existe uma estratégia mais eficiente para isso, que é o treino intervalado de alta intensidade. Uma dica durante o treino aeróbico é você mirar na faixa de 65% a 75% da sua frequência cardíaca máxima, que é a chamada faixa de queima de gordura, onde você vai estar usando gordura como combustível e obtendo o máximo de benefícios dessa modalidade de treino aeróbico. A terceira estratégia para reduzir o percentual de gordura é o treinamento com pesos, a chamada musculação. Isso porque, à medida que você desenvolve mais músculos, você vai estar aumentando o seu metabolismo e isso acelera a queima de gordura como um todo. E como eu já falei no item sobre déficit de calorias, quando você está treinando com pesos ao mesmo tempo que está em déficit de calorias, o ritmo de perda muscular, digamos assim, vai diminuir ou você pode até reverter esse processo. A quarta estratégia são os treinos intervalados de alta intensidade.
Esse tipo de estratégia, no longo prazo, é mais eficiente do que o treino aeróbico em matéria de queima de gordura. Isso porque, apesar de mais curto e de não queimar tanta gordura durante o treino, esse tipo de treino leva ao chamado efeito afterburner. Por horas após o exercício, você vai continuar queimando gordura, coisa que o aeróbico não vai proporcionar para você. A quinta estratégia é você adotar uma dieta pobre em carboidratos, as chamadas low carb, cetogênica, paleo e variantes. Isso porque isso vai obrigar o seu organismo a trocar de combustível primário, da glicose para os corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos são obtidos através da degradação da gordura. Ou seja, nos momentos que você não estiver ingerindo nada, o seu organismo vai utilizar a sua gordura corporal para gerar corpos cetônicos e você vai emagrecer. E a sexta estratégia para reduzir o percentual de gordura é o chamado treinamento em jejum. Porém, eu vou deixar um alerta aqui. Isso é coisa para pessoas mais avançadas, os iniciantes não devem tentar isso. E esse treinamento é muito bom para as pessoas que estão numa dieta restrita em carboidratos. E como o nome já diz, isso consiste em você fazer o seu treinamento com pesos em jejum. E assim é como se você estivesse dando um gás naquele estado de queima de gordura que você já estava após o sono, digamos assim. Fica só o alerta para a questão dos seus níveis de energia. Talvez por não estar nutrido, você não consiga treinar com a mesma intensidade que conseguia antes. E assim, algumas pessoas podem ter problemas com isso. Se você estiver numa dieta, por exemplo, normal e resolver treinar em jejum, o seu corpo vai sentir a falta da glicose e você pode sentir tontura ou coisa do tipo. Se você estiver numa dieta de baixo carboidrato e já adaptado ao estado de cetose, de uso de corpos cetônicos, você provavelmente não vai sentir tanta diferença assim. Certo, pessoal? Então era isso que eu tinha para dizer. Vamos começar a trabalhar para a gente reduzir todo o nosso percentual de gordura. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, se inscreve também no nosso canal do YouTube, a gente vai estar sempre trazendo novos vídeos interessantes também sobre tudo relacionado a emagrecimento, atividade física e por aí vai. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.